Olá, alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Daniele Martins e vou estar com vocês nessa segunda aula da disciplina Prática Pedagógica do curso de Licenciatura em Matemática. Eu espero que vocês estejam estudando e conseguindo, acompanhar aí a nossa disciplina. Nessa nossa segunda aula, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da dimensão socioantropológica, tá? Considerando a vida, considerando essa questão da complexidade e todo o contexto que está aí envolvido. Como nós estamos estudando essa prática pedagógica, é claro que a gente vai estar sempre focando, tentando trazer esse contexto educacional. Então, inicialmente, é importante a gente lembrar que a gente é pessoa diferente. Ninguém é igual a ninguém. E o que significa ser diferente? Significa que cada um de nós vive um contexto, seja ele social, cultural, econômico. A gente tem uma história de vida que foi construída ao longo dos anos, né? A partir dessas nossas vivências, seja com a nossa família, com os nossos amigos, com os vizinhos, com o nosso local de trabalho, né? As nossas próprias experiências escolares que a gente viveu. Ou seja, ao longo da nossa vida, nós construímos uma história, né? Então, essa história, ela vai ter um impacto direto, né? Então, quando a gente vai pensar no ambiente escolar, a gente tem que considerar que vai existir uma diversidade de histórias que a escola vai ter que acolher. Então, por isso, normalmente a gente diz que a escola, ela tem um trabalho muito complexo, porque ela tem que acolher todos, né? Então, trazendo esse contexto aí para a sala de aula, então hoje a gente tem que pensar e vai apresentar e conversar um pouquinho sobre essa dimensão socioantropológica da prática docente. Então, a gente tem que compreender que essa prática se refere à compreensão e consideração dessas influências sociais e culturais que afetam a educação e o processo de ensino e aprendizagem. Então, essa dimensão, ela vai reconhecer que a educação ela não ocorre num vácuo, ela não vai acontecer sim do nada, mas ela é profundamente moldada por essas interações sociais, culturais e históricas que ocorrem dentro e fora da nossa sala de aula. Por isso é tão importante, enquanto a gente está no processo formativo para ser professor, que a gente reflita sobre esse contexto em que a escola se insere, em que o aluno se insere, né? Então, a gente tem que começar a sair desse olhar. A gente, sempre quando a gente ia para a escola, muitas vezes a gente ia para a escola com olhar de pai, a gente ia para a escola com olhar de aluno, a gente ia para a escola com olhar, às vezes, de um secretário, de uma outra função que não era de professor. Mas agora, a gente está no processo formativo para ser professor. Então, a gente tem que analisar, olhar a escola da forma de professor. E olhar a escola da forma de professor é compreender, principalmente, essa dimensão socioantropológica que a escola tem, tá? E aí, sobre essa dimensão socioantropológica, a gente vai fazer um destaque aí de 10 apontamentos de como é que essa prática docente se insere, tá bom? Então, inicialmente, a gente tem a diversidade cultural e social. Então, esta, por sua vez, vai se referir ao reconhecimento da diversidade das culturas, das etnias, das línguas, das origens sociais dos nossos alunos. Então, é fundamental para o docente compreender o quanto essa cultura vai influenciar nas percepções, nos valores e nas práticas de aprendizagem dos nossos alunos. Em segundo, nós vamos ter a inclusão e a equidade. Aqui nós abordamos a importância da igualdade de oportunidades de aprendizagem para todos os alunos, independente da origem ou dessa característica. É quando a gente tem que adotar estratégias para atender essa necessidade desses alunos, que vão ter diferentes habilidades, que podem ter algumas deficiências e podem ter estilos de aprendizagem divergentes, totalmente diferentes. Em terceiro, nós vamos ter a questão da contextualização do conteúdo, que nada mais é do que o uso de exemplos e contextos do mundo real, do mundo que está relacionado à cultura, à sociedade dos alunos, e tornar esse conteúdo significativo para o aluno. Aqui, por exemplo, é importante explorar questões sociais que são destaques do nosso currículo. Tá bom? Em quarto, a gente tem que destacar a importância da participação comunitária. Isso significa, de fato, nós temos que conhecer esse espaço no qual a escola está inserida. Nós temos que buscar parceria com o pai, com família, com líder comunitário, com membros dessa comunidade para enriquecer essa experiência educacional do nosso aluno. Essa integração de recursos da comunidade com o processo de ensino e aprendizagem dele. Em quinto, nós temos que considerar a importância da reflexão crítica nesse processo do aluno.
que significa encorajar o aluno a desenvolver uma perspectiva crítica sobre o quê? Sobre as questões sociais, culturais, ética, possibilitar dentro da sala de aula espaços diversos, momentos de discussões sobre temas relevantes à nossa sociedade e a esse mundo contemporâneo, certo? Então, nesse momento, nós trouxemos 5, ok? Então, vamos ver as outras 5 que a gente tem que pensar para complementar as 10. No 6º lugar, a gente define o quê? A gente define a promoção do respeito e tolerância. Vejam, em um mundo em que a sociedade está cada vez mais voltada, imersa dentro da tecnologia, que muitas pessoas querem viver o virtual e não querem viver o real, fomentar um ambiente escolar que promova o respeito mútuo, a compreensão, a tolerância entre os alunos, independente das suas diferenças, tá certo? Bem como abordar essas questões que envolvem preconceito, discriminação, estereotipos, entendeu? Que é muito comum, que é muito disseminado dentro do meio tecnológico, tá? Então, não que o ambiente tecnológico, tem que ficar claro aqui, ele é o responsável por todas essas mazelas que acontecem dentro da sociedade, não. Mas as pessoas utilizam ele de forma indevida e aguçam esses preconceitos. Então, eu sugiro, por exemplo, que vocês tirem um tempinho, vejam os comentários que são postados em redes sociais, como, por exemplo, o caso do Instagram, no qual, quando alguém posta uma notícia, trazendo aqui um exemplo, sobre um assassinato de alguém que era homossexual, a quantidade de mensagem, gente, de ódio que é postada nisso é inimaginável, tá certo? Então, é muito importante a gente fazer esse estudo, tá? Em 7º aí, a gente vai trazer a questão da contextualização da avaliação. Isso significa, gente, que a gente vai optar por métodos avaliativos que levem em consideração as diferentes origens, os diferentes estilos de aprendizagem dos nossos alunos. Alguns estudiosos dessa área, eles costumam descrever que a avaliação, ela tem que ser baseada em critérios justos, em critérios equitativos. Na disciplina de didática, que vocês devem estudar muito mais sobre a avaliação e essa questão da diversidade de métodos mais detalhadamente. Existem alguns estudiosos do tema, né, que eles consideram até a importância de você fazer instrumentos avaliativos que sejam diversificados, a partir do nível do aluno, ou seja, com graus de questões diferentes, né, a partir de cada conhecimento. Às vezes você tem um aluno que é mais avançado do que o outro. E aí nós temos aí também, dando continuidade, o 8º apontamento, que é o quê? A consciência cultural e autocrítica. É quando a gente vai pensar, significar o quê? Que é importante o autoconhecimento e a reflexão por parte dos professores das suas próprias atitudes, das suas crenças, dos preconceitos. Muitas vezes, sem a gente perceber, a gente tem uma fala e uma atitude preconceituosa. Por isso, desenvolver essa sensibilidade cultural e essa capacidade de se adaptar às necessidades dos nossos alunos, isso é fundamental, tá bom? E aí, atrelando a esse apontamento número 8, nós vamos ter o número 9, que vai falar dessa educação multicultural e global, trazendo a integração de perspectivas globais e interculturais no currículo, para preparar os alunos para um mundo cada vez mais diversificado e interconectado. A gente tem que explorar todos esses temas. Okay? E aí, por fim, a gente tem que pensar nesse apoio à identidade e ao desenvolvimento social, que vai se referir o quê? À promoção do desenvolvimento saudável da identidade e da autoestima dos nossos alunos. A gente tem que valorizar, respeitar as origens, a cultura, fomentar o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais para a interação positiva com pessoas de diferentes origens. Por isso, no final, você vê que é um fechamento, né? Ou seja, diante de todos esses apontamentos que todos esses 10 apontamentos que nós podemos citar aqui, essa dimensão socioantropológica da prática docente, ela destaca a importância de reconhecer, de respeitar, de incorporar a diversidade cultural e social em sala de aula. Ela visa criar um ambiente educacional inclusivo, relevante e sensível à cultura, onde todos os alunos se sintam valorizados e tenham oportunidade de alcançar seu pleno potencial. Isso não é apenas enriquecer a experiência de aprendizagem dos alunos,
mas também, gente, contribuir para um cidadão, para uma formação mais global, mais consciente, tá certo? A gente tem que entender que a sociedade no qual, por exemplo, eu fui educada, não é essa sociedade que se apresenta hoje. Algumas coisas mudaram, é necessário a gente evoluir, é necessário a gente trabalhar esses temas e é necessário a gente se trabalhar. Por isso, dentro de uma disciplina que trabalha com a questão da prática pedagógica, nós não podemos fechar os olhos para todas essas temáticas, tá certo? E aí, assim, sobre a referência, né, que eu utilizei, eu sugiro que vocês leiam todo o material que é disponibilizado. Eu tentei nessas primeiras aulas, eu tentei selecionar textos bem simples, tá, com a linguagem bem acessível, para vocês irem adentrando nesse mundo da prática pedagógica, né? Essa é a primeira disciplina que vocês estão vendo de prática, então é muito importante que vocês visualizem aí que mundo é esse do professor, para a partir daí a gente se debruçar mais na frente sobre temáticas mais complexas que vão envolver na prática. Então, é um processo de construção que a gente está fazendo desse perfil, de que perfil docente vai ser o seu, de como que esse seu perfil influencia dentro da tua prática. Alguns conteúdos acabam se envolvendo, por exemplo, algumas coisas que eu abordo aqui, lá na frente, você vai ver em didática de uma forma mais profunda. Tá certo? Então, essa era a mensagem que eu queria trazer para essa segunda aula, tá bom? Deem uma estudada no material, procurem outros materiais, tá? A gente tem uma plataforma da CAPES, tá certo? Que é uma rica biblioteca de periódicos que vai ter teses, dissertações, artigos que vocês podem estudar e ampliar aí os estudos de vocês. Lembrem-se que o que a gente disponibiliza é apenas uma sugestão, uma introdução ao tema. É importante também que vocês estudem e busquem outros materiais, tá bom? Então, até breve e até a nossa próxima aula.